Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Sinopsis Entrevista. Hoje, para falarmos sobre o livro Good Vibes, uma estratégia para a prevenção de automutilações, um assunto cada vez mais presente no dia a dia das famílias brasileiras. E para isso, estamos aqui com Jadiel Luiz da Silva, que é o autor do livro, né? E que vai aqui durante 1 hora, mais ou menos, ficar com a gente explicando sobre o projeto, falando sobre o livro especificamente e, por que não, vamos aproveitar a presença dele, né? E aprender um pouquinho mais sobre esse tema e sobre outras questões que envolvam os adolescentes. Então, rapidinho, você que está chegando aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, habilitar ali o sininho, né? Compartilhar esse conteúdo e nos seguir também no Telegram, tá bom? Então, rapidamente eu vou ler aqui o currículo do Jadiel, que não é pequeno, então vou tentar ser rápido, mas vou demorar, tá? E aí eu já passo a palavra para ele dar as boas-vindas, né? E aí a gente já engata uma primeira e vamos falar bastante sobre adolescência. Jadiel Luiz da Silva, médico formado pela Universidade Federal do Pernambuco, fez residência em psiquiatria pelo Hospital de Clínicas, também da Universidade Federal de Pernambuco, especialização em terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes pelo INTCC do Rio Grande do Sul e especialização em saúde da família pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor da Uninasal, fundador do projeto Psiquiatria Fácil, e agora há pouco, conversando com ele aqui nos bastidores, atualmente também mestrando em ebiatria pela Universidade Estadual de Pernambuco. Meu querido Jadiel, bem-vindo, dá suas boas-vindas ao nosso público e já fala sobre ebiatria. Que raios é isso, rapaz? Que danado, né? Como a gente fala aqui, que danada é ebiatria. Né? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse projeto que, em parceria com a Sinopse, a gente construiu esse livro, né? Que ele tem esse objetivo de tratar de uma temática que é muito frequente na adolescência, assim. E aí, quando ele fala que danada é ebiatria, né? Que raios é ebiatria? E aí eu trago para vocês que a ebiatria é a ciência que estuda a adolescência, né? E eu sou um pós-graduando do mestrado, né? Do programa de pós-graduação em ebiatria, é o único programa de pós-graduação em ebiatria do país. E a adolescência precisa ser mais estudada, e aí é essa ciência que vai estudar todas as problemáticas e as questões relacionadas ao mundo, universo do adolescente. Então, eu decidi que seria bom, né, aprofundar nessas questões, né, e o Good Vibes foi, para mim, um pontapé, né, inicial para que eu começasse a me aprofundar nas questões da adolescência, né, que começou lá na minha formação de terapia infanto-juvenil, né, automutilação, que são os atos autolesivos não suicidas, né, que a gente chama na literatura científica. Em breve vou estar publicando alguns artigos sobre isso. Uma problemática muito grande na vida dos adolescentes, é algo que preocupa muito os pais, né, preocupa as escolas, e eu preciso dizer que toda a literatura científica coloca esse comportamento como um fator de risco para tentativa de suicídio no futuro. Então, assim, se a gente quer prevenir, né, um futuro mais dramático, mais drástico, a gente precisa criar estratégias, né, para a prevenção da automutilação. E aí surgiu o Good Vibes, né, dentro dessa minha angústia enquanto psiquiatra, né, e terapeuta, que me coloco sempre como terapeuta infanto-juvenil, né, e hoje pós-graduando de um programa de ebiatria, né? Muito bom. Antes da próxima pergunta, eu não posso esquecer de dar um alô para quem está nos assistindo, né? Não importa quando você vai ver esse vídeo, enquanto esse vídeo estiver no ar, vai valer o cupom Entrevista 34, tá certo? Com esse cupom aí, você entra agora aí nesse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho para comprar o livro do Jadiel, ou, se quiser, para comprar outras obras da Sinopse, usa o cupom Entrevista34, ganha 15% de desconto em todo o site. Quando é que você está vendo esse vídeo?
Não sei. O desconto vai estar lá, tá bom? Jadiel, você já meio fez uma introdução do livro também, mas assim, ó, se a gente for pegar no âmago da questão, qual o objetivo desse livro, tá? E mais do que isso, como ele pode auxiliar na prática clínica dos psicólogos e psiquiatras? Como é que o livro tem essa pegada aí? Então, um objetivo muito prático, né? Um dos grandes problemas, né, na adolescência, e se a gente for entender o conceito de adolescência pela Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que vai da faixa etária dos 10 aos 19 anos. Tá? Então, a adolescência, estando dentro dessa faixa etária, o que eu percebia e o que percebo na minha prática clínica, trabalhando, atendendo constantemente, como psiquiatra e também como terapeuta de adolescente, é a dificuldade de comunicação, né? Às vezes a gente está falando um idioma, eles estão falando outro. Eu digo, os pais estão falando inglês, eles estão falando chinês e ninguém se entende, né? E às vezes a gente precisa estar nesse meio do caminho, né? Enquanto psicólogos e psiquiatras, para unificar essa linguagem, né? E aí o objetivo do livro é fazer exatamente isso, trazer os pais, os psicólogos, os psiquiatras e os adolescentes para uma linguagem única, né? Uma linguagem que todo mundo possa entender. E aí vem o Good Vibes, com esse símbolozinho aqui dos 2 dedos, né? Que o Good Vibes, ele nada mais é do que o nosso velho e antigo paz e amor, né? Paz e amor serve aí para a galera que é mais antiga, adulto, né? Enfim. E serve também para os nossos adolescentes. Então, o objetivo na prática é trazer para os psicólogos uma forma de se comunicar eficaz, né, que seja assertiva, que tanto o adolescente entenda, o adulto entenda, que o pai possa colocar isso em prática em casa, que o psicólogo vai utilizar isso durante uma sessão de terapia, cabe uma sessão de terapia, principalmente quem trabalha com TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, pegar o livro e fazer uma sessão de terapia, porque tem aí toda uma dinâmica que proporciona essa unificação, essa linguagem mais próxima, né, com os adolescentes, né, que aí a gente vai vendo as faixas etárias e vai tentando adequar, né, para todas essas faixas. Excelente, excelente. Antes da próxima pergunta, vou deixar aqui um desafio para quem está vendo o nosso material. Né? É muito fácil, né? O autor está aí falando bem do livro, o Ricardo está aí vendendo, dando desconto e tal, o livro é bom. Na dúvida, faz o seguinte, entra agora ali na página do livro, aparece aqui o QR Code aqui, ó, vai aparecer o QR Code, clica lá, vai para a página do livro e baixa o primeiro capítulo. Simples assim, tem um botãozinho lá, você baixa o primeiro capítulo, dá uma olhada e daí você vê se realmente o que a gente está falando aqui vale ou não, tá certo? E outra, isso vale para qualquer livro da sinopse. Você entra nas páginas dos nossos livros lá, você consegue baixar todo o conteúdo da obra, incluindo o primeiro capítulo, tá bom? É isso. Meu querido Jadiel, tá? Você teve algum paciente que considera ter sido influente aí nessa construção desse material? Né? Se sim, você pode contar um pouco, obviamente não exemplificando, né? O que te deu o start aí para você falar, não, vou fazer um livro sobre isso daqui porque o bicho está pegando? Pois é, na realidade não foi um paciente, né? Foi uma enxurrada de pacientes, de adolescentes, porque esse comportamento de automutilação, que é um termo mais assim popular no âmbito científico, são as automutilações, ele não é tão antigo enquanto termo e pesquisa e comportamento na adolescência, né? Ele tem os seus primórdios, mas como veio a acontecer um pouco antes da pandemia, né, assim, me angustiou grandemente. Eu estava vivenciando um momento em que eu tinha vários casos de adolescentes que estavam tendo automutilações. E nós, enquanto psiquiatras, né, nós somos objeto de esperança, tanto dos pais quanto dos adolescentes, para ajudar a sair desse comportamento problema. Né? E aí, essa quantidade de pacientes crescendo me fez ficar pensando, poxa, como eu posso ajudar os meus adolescentes a não utilizar essa estratégia da automutilação, que é uma estratégia de alívio, né? Que é como eles se referem, né? Eles referem alívio, e esse alívio é referido na literatura cientificamente, ele é referido biologicamente, psicamente, ele é referido
biologicamente, né? E eu disse assim, ó, eu tenho que mudar essa estratégia que ele está usando. Ele está utilizando a automutilação. Eu tenho que usar uma estratégia para que ele não faça isso, né? Então eu fiquei angustiado, trazendo aí a minha mente, poxa, o que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que se cortam, que se machucam, porque o termo automutilação muitas vezes fica restrito só àquela pessoa que tem o corte, né? Mas a gente não vai falar só disso, a gente vai falar de outros problemas, né? A gente vai falar de problemas maiores, né? Que muitas vezes pode ser de se beliscar, de bater a cabeça, de se esmurrar, né? Então, assim, esse ferimento, esse corte, né? Essa automutilação me angustiava muito, porque se eu for como médico pensar em remédio, a gente não vai encontrar, né, remédios sobre como a gente pode, né, tratar a automutilação. Então, criei uma estratégia, que é o Good Vibes, que comecei a aplicar com os meus pacientes. Chamava, meus pacientes chegavam com esse comportamento, eu disse, vamos lá, eu pensei, criei o Good Vibes, paz e amor, eu disse, bora lá e bora começar a fazer, e vamos botar em prática, e vamos ver como é que eles lidam com isso, e aí eles riam, e eles começavam a pensar um pouco sobre essa estratégia, e no final a gente conseguia resultados bem positivos. Perfeito, perfeito. A gente tem um card de pergunta aqui, eu vou seguir no nosso card, mas não sem antes lembrar para quem está nos assistindo, viu, Jadiel, que só nas sinopses, quem entra no site aqui agora, quem entrar agora aqui no site para dar um ok no seu livro, você tem a possibilidade de ter um atendimento personalizado, tá? 51-3600-6699 é o nosso WhatsApp, ou pelo Giro Chat, que é aquela janelinha que abre, né, quando você acessa o nosso site, e você tem atendimento das 8 às 23h59, de segunda a sexta, e aos sábados, das 8 às 18. Ninguém faz isso por você, tá? Tenho certeza. Então, na dúvida, quer uma indicação, quer uma sugestão de material, nosso pessoal está aqui para atendê-los, tá certo? Meu querido Jadiel, qual foi o maior desafio para fazer esse livro? Porque você é psiquiatra, é terapeuta, né? Como é que você lidou com a história de vamos fazer uma obra, vamos escrever uma história? Como é que foi isso para você? Conta um pouquinho, porque tem muita gente aqui assistindo que de repente tem vontade de fazer um material e não sabe como é que dá o primeiro passo. Pois é. Primeira coisa que me motivou, assim, eu acho que a gente precisa ter uma motivação e ter uma missão para fazer alguma coisa. Foi de ajudar pessoas, e pessoas na faixa etária da adolescência, né, que vai de 10 a 19 anos, enfim. E aí o meu maior desafio para pensar e para produzir o livro foi especificamente, né, como eu poderia dialogar através de imagem e texto com um público que hoje em dia está num mundo que às vezes é muito mais digital, é muito mais de ver conteúdos muito rápidos, né? E eu fiquei pensando, porque essa ideia surgiu dentro da minha especialização, né, de terapia infanto-juvenil, e aí eu trouxe para as colegas, levei para o congresso, fui ousado levar a ideia para um congresso, e lá no congresso foi super bom, né? Teve uma aceitação, um congresso de psicologia importante, e aí a gente teve uma aceitação super boa, e aí a partir de então eu fiquei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou traduzir isso, né, em imagens, em palavras? E aí eu disse, não, eu tenho que fazer isso porque eu quero levar isso para mais pessoas, e eu acho que o livro tem esse papel, né? Tem esse objetivo, né? O objetivo de eternizar, de ser atemporal, muitas vezes, né? De trazer informações que podem ajudar muito mais pessoas do que aquelas que estão sendo atendidas por mim, né? Então, eu pensei nesse objetivo, né? Esse desafio foi grande, parar, pensar como eu vou escrever, qual a linguagem que eu vou usar. Então, o livro é utilizando uma linguagem bem extrovertida, né? Bem alto astral, bem adolescente, né? Então, assim, não é aquela linguagem séria, pesada, densa. Não, é good vibes, né? Bem good vibes, é bem de boas, é um bate-papo,
na realidade, e aí dentro desse bate-papo tem ali um projeto, um objetivo terapêutico, né? Então, para todo mundo que estiver acessando, que vai estar acessando aqui o QR Code, comprando o livro, podendo levar para casa. Ah, Jadiel, mas eu não sou psicólogo. Você vai conseguir usar com seu filho, ler com ele, né? E aí bater papo. Então, assim, o desafio foi esse, sabe, na produção, de encontrar essa linguagem e também essa ilustração que fosse pegada adolescente, né? Não adianta a gente falar para um público, né, numa linguagem que ele não entenda, ou que ele não absorva da melhor forma. Então, eu entendi como um desafio e dizer assim, a gente não pode esquecer, né, que a produção de livros ela é super importante, né? A biblioterapia, né, que se fala, que é a indicação de livros como objeto terapêutico, né? Então eu disse, não, vou pegar aqui e vou jogar a produção de um livro, e aí fiquei super feliz, né, quando a Sinopsis aceitou o meu projeto, né, porque eu sou um fã, né, da editora Sinopsis, tenho vários livros, vários materiais da Sinopsis, e aí eu disse, nossa, fiquei assim, honrado, né, de poder ter essa parceria, né, e ter esse aceite, né, da Sinopsis, para a gente produzir esse livro e aí ajudar muita gente, né? Porque o objetivo não é ajudar pouca gente, não, é ajudar muita gente, né? Perfeito. Olha, nós é que ficamos felizes e honrados em poder produzir teu material, né, Jadiel? Que eu costumo sempre falar, um livro, para quem está lendo, é uma informação, né? Eu estou ali adquirindo meu conhecimento e tal, mas um livro, para quem produziu, para quem criou, é como se fosse um filho, né? É uma coisa que você demandou muito tempo, muito estudo, muito conhecimento, dá muito trabalho. Depois, na fase de produção, dá mais trabalho ainda, vai material, volta material, revisa, revisão. É complicado. Então, é um filho isso. E quando a gente consegue concretizar esse sonho do autor, aqui no caso do Jadiel, e das outras autores e autores que já fizeram material conosco, a gente é que fica muito honrado, viu, Jadiel? E vê o resultado legal. E o mais bacana, né? Esse livro lá na frente vai ajudar uma pessoa, ou várias pessoas, né, especificamente, a melhorar a vida, a não, né, dar um destino equivocado para a vida e por aí vai. Então, a gente é que fica honrado e a gente já te agradece muito pela confiança, né, em nos dar o seu filho para criar, tá bom? Pessoal, lembrete rápido aqui, importante, @sinopsis no Instagram, né? Por favor, nos sigam lá, né? A gente está lá chegando perto de 70 mil seguidores. Eu fico reclamando, o pessoal diz, não, mas é muito bom. Eu acho muito pouco. Tem 400 mil psicólogos, pô, tem que ter mais. Vamos lá nos seguir, né? Mas vocês têm que apertar lá, se inscrever direitinho, e através do nosso Instagram você fica sabendo dos lançamentos, né? Das novidades, das promoções da editora aqui, porque diariamente a gente produz conteúdo, e não só propaganda, não é isso, tem conteúdo lá também, tá certo? Meu querido Jadiel, você poderia nos explicar uma das formas do uso dessa estratégia que você criou, né, que está apresentada no livro, e é possível adaptar essa tua ideia, essa sua estratégia para alguma outra situação que não seja automutilação? Você consegue ver uma outra possibilidade, até para ficar uma dica aqui para seus colegas que forem comprar a obra, pensar em usá-la para outras situações? Nossa, essa pergunta é muito boa e assim eu acho que vale a pena, né, explicar que o objetivo do livro é falar que na vida a gente precisa sentir prazer com segurança. Ponto. É lembrar que a vida vale a pena ser vivida se a gente tiver prazer, porque uma vida sem prazer não é uma vida, né, feliz, a gente precisa sentir prazer, mas esse prazer ele precisa ser seguro. Né? Então, como é que eu vou encontrar, né, algo que seja prazeroso e seguro ao mesmo tempo? Né? Então, para as automutilações, isso é fundamental, né? Porque muitos dos adolescentes vão dizer assim, mas isso alivia minha dor. Né? Então, se alivia minha dor, é prazeroso. Né? Mas é seguro? Não. Então, não é um comportamento que a gente tem que nutrir ou tem que fazer. Não é good vibes. Né? Não é prazer com segurança. Né? Mas ele deve ser adaptado para inúmeras outras situações, sabe? Eu penso muito na dependência química, por exemplo, né? Quantas dependências químicas causam prazer, mas não são seguras, né?
Uso de jogos eletrônicos, né? Hoje nós temos um transtorno, né? Que é a dependência de jogos eletrônicos, né? É prazeroso jogar lá, o adolescente vai dizer que é super prazeroso. Ficar 2, 3, 5, 10 horas no computador jogando, né? Mas é seguro para você? Né? É seguro esse comportamento? Não, não é seguro. Então não é um comportamento good vibes, então não é good vibes. Né? Não é uma coisa good vibes a se fazer. Né? Tem tanta coisa aí que é prazerosa e segura para você, que é adolescente, que está em desenvolvimento. Né? E eu queria desafiar, né, a todo mundo que está aqui, né, nessa live, que vai estar adquirindo o livro, vai estar conhecendo, a falar, a mandar para mim, né, informações assim, ó, eu estou usando para isso aqui, eu estou usando para essa situação, eu peguei essa estratégia do prazer com segurança para isso, porque o livro, né, ele surge dentro de uma técnica da TCC, que é o cartão de enfrentamento, né? Quem trabalha com terapia cognitiva e comportamental sabe que existe essa técnica. E aí, adolescente não costuma guardar muito as coisas, perde, né? Muitas coisas, né? Tem ali aquela dificuldade de guardar materiais, né? E aí o Good Vibes, ele é um material que você não vai perder. Você não vai perder. Quem adquirir o livro vai ver que é um cartão de enfrentamento que não tem como ele perder, né? Então você vai poder utilizar para diversas situações. E quero ver, né, o comentário dos nossos leitores, né, das pessoas que estiverem aqui, dos psicólogos, dos pais, como é que usaram a estratégia Good Vibes para outras situações, porque eu acho que vale muito a pena, né? Para ser Good Vibes, tem que ter prazer com segurança. Se não for prazeroso e seguro, não vale a pena. Você mencionou aí, né, viver a vida que vale a pena tal. Você me fez lembrar do professor Clóvis de Barros, que é o professor da USP, um filósofo, né? Quem nunca viu nenhum material dele, depois dá uma googada ou entra no YouTube, bota lá a palestra professor Clóvis, e ele bate muito nessa tecla, a vida que vale a pena ser vivida, entendeu? Ele tem vídeos fantásticos sobre esse tema também, e muito divertidos, porque o Clóvis tem uma sacada, tem uma pegada de palestra diferente dos outros filósofos mais certinhos, né? O Clóvis é mais largadão, é mais estilo sinopses de ser. É mais divertido mesmo. Mas, Adiel, vamos fazer uma outra questãozinha aqui, puxando de novo para o tema de paciente, tá? Já teve algum paciente que o surpreendeu de uma forma positiva, aí, utilizando a estratégia aí do livro, né? Como é que foi? Você aplica e, de repente, agora você está com o livro na mão, tal, bababá. Como é que você vislumbrou isso depois que você pôde, vamos dizer assim, dividir o teu conhecimento já num outro formato? Algum feedback que você teve que você possa contar aqui para a gente? Eu acho que essa informação é muito importante, né? Porque quando você lida com adolescente, a gente tem que esperar o que o adolescente pode entregar para você, né? Normalmente nas terapias, a gente quando trabalha com criança, tudo que você faz a criança adora, se diverte, acha maravilhoso. E assim, o adolescente normalmente não vai ser nesse sentido, até porque faz parte da adolescência, essa oposição, né? Esse testar os limites. E aí eu sempre digo, ó, vou pagar um mico aqui com você, por você, para te ajudar. Aí eu faço a estratégia Good Vibes, aí, assim, às vezes a cara deles é, ai meu Deus, que mico, aí outros começam a rir, né? Mas no final, eles trazem positivamente, eles entenderam o que podem fazer, né? Eu digo que vou pagar o mico, depois eu provoco o adolescente nesse sentido, né? A ele me dizer como foi, e aí ele vem numa outra consulta e a gente conversa novamente se ele conseguiu aplicar, se ele conseguiu lembrar da estratégia, eles lembram e riem, né? E dizem, lembrei da estratégia, lembrei do seu mico, você pagando um mico aqui, né? E eu digo que a gente tem que fazer o que for possível pelo nosso paciente, né? O nosso compromisso é com o paciente, né, com o nosso cliente, com a pessoa que está ali precisando de ajuda. E se ele é um adolescente, a gente vai lá entrar nesse mundo adolescente. Eu digo que eu sou um eterno adolescente, uma eterna criança, adoro essa temática, adoro trabalhar com adolescente. Tem gente que diz assim, eu não gosto de trabalhar com adolescente. Mas, gente, o Good Vibes é isso. Não espere que o adolescente vai olhar e vai dizer, que maravilhoso, não sei o quê, mas ele vai entrar na sua vibe.
né? Então, se você for lá lendo e apresentando good vibes para ele, traz ele para essa vibe, né? Essa vibe da diversão, essa vibe do guardar informação, né? De dizer ele, ó, não é que você vai ficar fazendo, né, a estratégia toda hora, mas você vai lembrar dessa estratégia que a gente aplicou aqui na hora que vier um pensamento, por exemplo, para automutilação, ou na hora que te der aquela vontade enlouquecida de jogar um jogo quando tu já jogou muito tempo, né? Quando tiver uma situação, problema aí que não seja segura para você, mas que você acha que vai ser legal, que vai ser prazeroso, que vai ser boa, né? Então, assim, é legal quando eles voltam, né, trazendo, né, essa lembrança. Porque o objetivo da estratégia é essa, da técnica é essa, não é resolver o problema. A gente sabe que o problema não vai se resolver assim, tão simples, né? A gente quer que eles lembrem que existe uma outra saída, né? Que existe uma outra saída que é good vibes, que é melhor do que essa que ele está pensando naquele momento de desespero, de raiva, de instabilidade emocional. Perfeito, perfeito. Vou pegar esse gancho que você falou, né? Você comentou que o pessoal às vezes não gosta muito de adolescente e tal, bababá, e sabe que isso é recorrente. Eu escuto muito isso quando a gente está em congresso ali fazendo a livraria, tal. A gente troca muita ideia com profissionais aí da área, e o pessoal, não gosta de adolescente, é muito chato, não sei o quê. Para vocês, para quem está nos assistindo aqui agora, eu vou dizer uma coisa: isso é uma baita oportunidade de mercado para quem está se formando. Tem muito estudante aqui que vai nos assistir, tem muitos recém-formados que estão achando que estão ali sentados na sua salinha maravilhosa, achando que vai encher de gente. Não é por aí que a coisa rola. Para isso, você tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, tem que ter bastante network e, cada vez mais, na minha maneira de ver, uma especialização, um diferencial. Então, muito provavelmente, esse público adolescente que realmente deve ser complexo de trabalhar, o adolescente não gosta de falar, ele é introvertido, ele é barrado, não sei o quê, blá, 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 é, entre aspas, chato, uma criança mais divertida, uma pessoa adulta mais fluida, coisa, papapá. Hoje tem muito idoso também sendo atendido, já tem psicólogos aí especializando, né, nessa questão. Eu acho que a adolescência é um nicho fantástico para ser trabalhado. E aí eu vou pegar um gancho, não está no roteiro nem nada. Existe, viu, Jadiel, não sei se você conhece um produtinho que a gente tem na Rick Jogos chamado Raspadinha da Anamnese. Raspou, falou. É a anamnese mais divertida que você vai fazer. Você pega um adolescente, dá lá para ele raspar, é um quebra-gelo fantástico. Tem todos os assuntos que ele não gosta. Ah, você usa? Cara, isso aí é fantástico, entendeu? As pessoas nem se dão conta. Eu falo, cara, isso aqui é uma merreca, custa super barato e é uma maneira de quebrar o gelo e de surpreender o paciente muito maluca, tá? Então fica a dica, quando entrar no site para comprar o livro do Jadiel, depois bota lá, raspadinha do adolescente, você vai fazer uma anamnese como você nunca viu, tá? Mas agora é chegada a hora, Jadiel, que eu pego o pessoal da produção de calça curta, porque nós temos um roteiro para seguir, tem uma cola chata aqui, cheia de pergunta, propaganda, fala não sei o quê, e aí eu falo assim, eu faço uma pergunta que não está no roteiro. E aí ela não tem nem o que escrever, eu derrubo todo mundo aqui. E aí, Jadiel, o assunto é sério. Nós estamos falando de automutilação. Cara, eu tenho cabelo branco, eu sou o baby boomer, se for pegar aquelas questões geracionais, né? Eu sou pós-Segunda Guerra Mundial. Tive minha adolescência, na minha adolescência tinha droga, tinha trago, tinha cigarro. Óbvio que hoje as coisas mudaram um pouco. A gente vivia o sexo, drogas e rock and roll, era doideira, não era, né, nada fácil. Mas, cara, automutilar, dor, se cortar, cara, muito doido isso. Você, com teu conhecimento, com teu estudo, tá? De onde é que isso começou a surgir? Como é que essa coisa... Eu não consigo conceber eu me machucar, cara. Tu entendeu? Pô, eu posso querer quebrar tudo aqui. Agora, eu me cortar, entendeu? Numa forma de... Sabe? Como é que você pode explicar para quem está nos assistindo agora, para um pai, de repente, para uma mãe que está vendo ali? Aliás, muitas vezes nem vê, né? Porque a molecada anda com manga comprida para esconder, até descobrir que está se mutilando, passou muito tempo, a pessoa já está toda alanhada ali, muitas vezes. O que a gente pode dizer para essas famílias, né? E se você puder, vamos dizer assim, contextualizar essa questão da automutilação, quando começou a aparecer isso, vamos explanar um pouquinho mais o tema, não está no card aqui, mas eu acho que essa pergunta vai dar o melhor corte do nosso vídeo. Pois é.
automutilação é um problema, né? E a gente se faz essa pergunta, mas quando surgiu isso, né? Como é que eles começaram a pensar nisso? Que estratégia é essa que eles usaram para viver e aliviar a dor, né? Porque é isso que é descrito. E infelizmente, né? Eu nos meus estudos, né? No programa de mestrado, fazendo revisões científicas, lendo artigos científicos e me perguntando muito sobre o porquê, né? Ou para quê, ou quando começou, porquê, quando. E a gente percebe que este movimento é um movimento que vem crescendo nos anos 2000. Mas é 2000 para frente, né? É uns anos 2000, 2010 e mais para frente. Né? Então, assim, a gente vai vendo esse movimento acontecer mais recentemente. E aí, o que é que acontece? A gente precisa fazer um link histórico. Né? Você fez aí um link histórico do seu momento da adolescência, e a gente precisa fazer um link histórico atual. Né? O que é que a gente tem de mudança nos anos 2000? Né? Que aí a gente começa a perceber que é nos anos 2000 que vem crescendo o uso de internet, o acesso à informação. A globalização, para mim, na minha época de adolescência, de vestibular, era tema de redação. Hoje a gente já nem fala mais de globalização, porque o mundo já é globalizado. Não tem mais barreiras nesse sentido. Né? Então, o acesso às informações foram ficando cada vez mais fáceis. O uso da tela e dos eletrônicos e a comunicação foi ficando cada vez mais difundido. E quanto mais isso foi ficando difundido, menos, né, na minha cabeça, menos esses adolescentes saem de casa, né? Quantos adolescentes hoje, tipo, tem vários amiguinhos e desce, vai jogar bola, ou senta numa rodinha para conversar, né? Coisa que se fazia há algum tempo atrás, né? E aí o que eu percebo que é uma construção, né? Vem aí esse boom da internet, e eu não estou colocando como causa, eu estou colocando como um contexto histórico, né? Além disto, a gente vem com um movimento, né, social de cada vez mais você ter os pais ausentes do contexto familiar, tanto o pai quanto a mãe vão para o ambiente de trabalho em todas as faixas etárias, né? Mas principalmente uma classe social ali de classe média, né? Em uma classe mais favorecida. E eu falo isso porque a própria literatura, né, descreve, né, isso enquanto perfil, né, dos adolescentes. E aí, quando você fala assim, o cara usa uma manga comprida e aí a menina tá lá e num calor de 40 graus e usando manga comprida, como assim? E aí só vem perceber depois de meses. Aí eu me pergunto, como assim você, né, você não percebeu antes? Você não se questionou, porque nós adultos, né, estamos tão envolvidos em tantos outros universos que esquecemos de olhar para os nossos filhos. E quando entra na adolescência, aí, gente, é uma coisa assim, você pega ranço porque ele vai lhe desafiar, você fica chateado porque ele vai lhe questionar, você fica chateado porque agora ele tem uma ideia nova, diferente da sua, e com acesso à informação, a múltiplas informações, ele vai lhe questionar mais, ele vai lhe argumentar mais, ele vai trazer mais informação. Então, assim, é um comportamento que, contextualizado historicamente, socialmente, né, a gente começa a entender, poxa, se eu não convivo com pessoas, eu tenho o meu limiar de frustração, assim, ficando cada vez mais baixo, porque a gente aprende a lidar com o humano, com o outro, vivendo e convivendo com o outro. O uso da tela, né, nos faz dizer assim, se eu não quiser mais falar com fulaninho, eu vou lá, bloqueio, cancelo e não falo, né? Mas se você tá ali com seus amiguinhos num grupo, você não tem essa opção. Porque outros, se você cancelar, você fica sem os outros amigos. Né? Então, eu acho que essa dificuldade, né, de lidar com o humano, né, esse limiar de frustração que foi baixando, essa ausência parental presente, né, essa atenção dos pais que foi deslocada, e muitos pais dizem, tá fazendo isso para chamar a minha atenção. Aí eu digo, poxa, se ele está precisando se cortar para chamar sua atenção, é porque realmente ele não está tendo atenção. Né? Porque não achem que os adolescentes gostam disso. Né? Fora que existem pessoas, né, que estimulam, né, nas redes sociais e aí no uso de internet, por isso que a gente sempre recomenda que os pais estejam atentos, porque tem jogos, né, a gente já viu falar aí de vários jogos que surgiram que estimulavam comportamentos de automutilação.
né? E isso vindo, né, de pessoas, né, perversas e colocando esse grupo nesse movimento que é assim super, super, né, delicado, que é dolorido, né, que a gente precisa parar, precisa pensar, né, porque é uma temática atual, infelizmente, mas é uma temática importantíssima, porque se a gente age aqui, a gente vai prevenir lá na frente comportamentos suicidas, né, comportamentos que coloquem a vida dessa pessoa em risco, né? Isso me preocupa bastante. Então, por isso que a gente está aqui falando sobre essa temática, contextualizando historicamente, socialmente, tentando dizer para você, preste atenção no teu filho, né? Dá atenção para o teu filho adolescente. Eu sei que ele vai te desafiar, que ele vai ficar, ai pai, que saco, não fica perto de mim, ai mãe, não para, que mico, a senhora está comigo aqui, mas não deixa de mostrar afeto, não deixa de dizer que ama, não deixa de dar atenção, né? Porque ele vai querer romper com você, mas você tem que estar sempre ali sendo esse porto seguro, né? Ao menor sinal, buscar ajuda. Né? E quando a gente pensa numa estratégia, eu pensei nessa estratégia e eu trago nesse formato de livro justamente para ajudar você, que às vezes é o pai, é a mãe, né? O psicólogo que está recém-formado, é o psicólogo que já tem experiência, mas quando lida com uma problemática dessa, entra em, assim, às vezes meio que desespero, o que é que eu faço agora? Né? Então, assim, esse livro tem esse papel. Né? E eu tenho essa missão de tentar ajudar as pessoas, e essa é uma forma que eu encontrei, sabe? Então, assim, historicamente, as problemáticas mudam, né? E essa é uma problemática deste grupo mais atual, então a gente consegue meio que compreender. Mas essa pergunta que você fez, ela precisa ser estudada, ela precisa ser pesquisada, precisa ser fruto de pesquisa. Né? E nós não temos muitas pesquisas científicas, não temos muitos pesquisadores que tenham interesse na adolescência, especialmente em temáticas que envolvam, né, os atos autolesivos não suicidas. Então, assim, precisamos aí, né, aprofundar um pouco mais a ciência, se apropriar um pouco mais para responder a essa pergunta de forma mais assertiva, mais direcionada. Fica já o convite, então, para você que está lá no mestrando de ebiatria, juntar os teus pares e escuta aqui, vamos atrás dessa resposta, porque eu acho que é uma resposta que interessa muito às famílias, viu? E tem, Já sim, estamos, viu? Já estamos. ótimo. Em breve vai sair publicação aí, artigo, eu informo vocês, mando mensagem. O artigo, mas a publicação já que fui eu que puxei a sardinha contigo, pronto, já está acertado aqui. Ó, o público está aí, testemunha, entendeu? Que quando a gente tiver esse estudo, o livro é pela sinopses. Vai sair pela sinopse, com certeza, fechado. Já está finalizando uma pesquisa nesse sentido aí, para trazer mais informações. Eu acho que é um tema extremamente delicado, extremamente importante, e pelo que a gente tem visto, a tendência é ele continuar ou até aumentar, né, com o andar da carruagem. Esse mundo digital que é tão fascinante, ao mesmo tempo traz com ele algumas coisas que são inimagináveis, né, que poderiam estar acontecendo. O que a gente vê hoje nas redes sociais e no ambiente virtual é apavorante. Apavorante. Ricardo, eu vou pegar um gancho seu, desculpa te interromper, claro, e convidar os colegas psicólogos e colegas da área da saúde mental a estudar, querer trabalhar com adolescentes. Você falou do nicho, né? Do nicho de adolescentes, e assim, eu tenho uma dificuldade gigante de encontrar colegas que possam trabalhar junto comigo com adolescentes. Né? Normalmente há um interesse grande na infância, né? Ou na vida adulta, como você falou, mas na adolescência as pessoas não têm tanto interesse. Né? Elas se distanciam muito, mas, gente, é um público muito legal de trabalhar. Né? É um público que vincula legal e que a gente está precisando de profissionais nesse sentido. Então, assim, já deixo essa provocação para vocês aí, né? Que a gente está aqui, enquanto pesquisadores pesquisando, eu trabalhando com adolescente, mas às vezes eu me sinto solitário nesse lugar, né? Então, convido aí as pessoas, né, os profissionais a trabalharem com isso. E até porque a tendência é que tenha cada vez mais mercado para isso, entendeu? Os adolescentes hoje, a gente fica sabendo aí de casos, de relatos que são assustadores. Então, é o tipo de, vamos lá, cliente que nunca vai faltar para quem
se dedicar e se especializar na área. Eu bolei uma outra pergunta aqui, só que aí eu falei, não vou sacanear a produção, eu vou jogar aqui no chatzinho para eles, tá? Mas existe outro sinal, algum outro sinal de que o adolescente está se automutilando que não seja o esconder com uma manga? Tem alguma outra coisa que ele transparece, que ele sinaliza que um pai ou uma mãe mais atentos possam já identificar e se adiantar no quesito de dar um suporte, dar um help para o filho, para a filha? Outros sinais que vocês objetivamente devem estar atentos. Primeiro, isolamento. Né? Ele começa a ficar mais isolado, ele começa a ficar mais distante. Né? Vai ficando mais no quarto, né? Saindo, não quer sair muito com vocês. Mais um sinal, começa a se distanciar dos amigos, né? Às vezes começa a ficar, não, mas aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquela pessoa nunca mais apareceu, você nunca mais falou, como é que tá? Então, outro sinal, tá? Distanciando de amigos, ficando mais isolado, né? Outra questão que você vai perceber é uma instabilidade, já é natural o adolescente ser instável, tá, gente? O adolescente oscila, ok, mas é aquela que é desproporcional, né? Aquela que você vê assim, nossa, ele tá fugindo da curva aqui, tá explodindo demais, ficando muito irritado, nervo à flor da pele, ninguém pode falar. Outra coisa, rejeitando o toque físico. É natural que o adolescente tenha uma certa rejeição ao toque físico, até porque aquela coisa busca da autonomia, mas ele vai rejeitar mais esse toque físico, né? Além das vestimentas, tá certo? Por exemplo, a gente às vezes pensa só na camisa de manga comprida, mas não esqueçam que uma região de muita incidência é a raiz da coxa. Ou seja, ali, né, logo no comecinho da perna, que está coberto por calça, né? Então, muitas vezes não se vê. Fica ali aquelas marcas e aquelas marcas não são vistas. Então, é aquele adolescente que não vai para a praia de jeito nenhum, não vai para a piscina de jeito nenhum, né? Não quer expor o corpo de nenhuma maneira, né? Então, essa resistência, mas até pouco tempo, de boa, gostava muito, ia muito, fazia atividades aquáticas, usava roupas, né, mais que colocavam o corpo mais exposto, né, numa situação de calor, ou em uma atividade física, ou uma atividade de lazer, né, e aí começa a rejeitar, não querer ter essas exposições. Então, tudo isso você precisa estar atento. Né? Precisa estar atento. E o que eu mais digo, assim, com adolescente não adianta mais aquela coisa do impor as coisas e não conversar, sabe? Precisa dialogar, argumentar. Tem coisa que não se argumenta, tem coisa que tem que ser dita mesmo, mas esses são alguns sinais que eu colocaria aí de alerta para você, pai, se antecipar. Né? Se antecipar e não deixar a coisa ir mais para frente, ir para um comportamento mais grave. Nada como falar com um especialista no assunto. Então, você que está nos assistindo aqui, se está nos vendo em algum corte, depois procura que vai ter outros cortes desse vídeo e vai ter a versão completa dele no nosso canal do YouTube, que a gente espera que você já seja inscrito. Se não é, se inscreve, porque assim como esse material que estamos fazendo aqui com o Jadiel, temos outros excelentes materiais para você conhecer os assuntos e os temas vinculados à psicologia, tá bom? Estamos falando muito de adolescentes, adolescente remete a estudante, estudante me fez lembrar aqui, viu, Jadiel, que estudante de psicologia, graduando de psicologia na Sinopse, tem 50% de desconto nos nossos produtos no site. É a nossa maneira de colaborar com os estudantes das faculdades de psico para que tenham acesso a mais conhecimento, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje, não importa qual seja a faculdade, se pública ou privada, nenhuma faculdade de psico conseguiu acompanhar a evolução da psicologia ao longo desses últimos anos e transformar isso em ementa. Então, o aluno sai da faculdade precisando ainda continuar lendo matérias que muitas vezes não teve nem uma cadeira específica ao longo aí dos anos que estudou. Então, estudante tem 50% de desconto, desde que seja graduando de psicologia e que esteja estudando durante o ano da compra, tá bom?
Meu querido Jadiel, como você lida? Agora vamos falar um pouquinho. Tem muito estudante vendo aqui, muito profissional que está entrando agora no mercado. Falar um pouquinho da questão profissional agora. Como você lida com essa pressão e as expectativas que os pacientes e as suas famílias colocam aí em cima de você como psiquiatra e como também terapeuta? Como é que você administra isso? Dá uma dica para os seus colegas. Primeiro que a gente tem que... A gente trabalha muito na formação, deveria, se não fez, faça, né, o seu trabalho pessoal. A gente precisa, né, cuidar de nós. Né? Então, enquanto psiquiatra, enquanto psicólogo, ter o seu trabalho pessoal vai lhe ajudar a lidar melhor com as pressões e as expectativas. Né? Porque a gente é o cientista que estuda psique, e psique é alma, né? Vem do grego alma, né? Que a gente não precisa olhar para a nossa. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Né? Então, para lidar com as expectativas e as pressões, é preciso ter o seu trabalho pessoal. Preciso você procurar um colega de psicologia, um terapeuta, que possa ajudar você a lidar com as suas questões. Porque esse público vai tocar nas suas feridas. Né? É um público... O adolescente ele vive coisas que nós vivemos na nossa adolescência e que às vezes são traumáticas. Se a gente não trabalhou isso, né, a gente vai lidar com muita rejeição. Né? Por isso, talvez muita gente não queira trabalhar com adolescente. Então, a primeira coisa que eu te digo, para você que é estudante de psicologia, eu fui professor na Universidade Federal no curso de psicologia por um tempo, né? E eu digo para todo mundo, de medicina e psicologia, eu digo, gente, tem que se cuidar. Né? Fazer atividade física, ter seu momento de lazer, né? Quem trabalha com né? Com psicologia, psiquiatria, precisa ter momentos de pausa, de ócio, para poder esvaziar essas tensões. E quando a família, esse paciente, traz as expectativas e a pressão sobre você, você precisa trazer para eles a realidade. Porque a expectativa é o que se espera. Né? E todos nós criamos expectativa. Vocês estão criando expectativa sobre o livro. Né? Oh, nossa, esse livro tem isso, tem isso. Ah, não, eu estou esperando que no livro vai ter isso, vai ter aquilo. Você tem acesso no livro aí, é o primeiro capítulo, as informações para ver se é bom, mas você criou sua expectativa. Né? E nós não somos responsáveis, enquanto terapeutas, recebendo expectativa dos pais, das famílias, né? No sentido de lidar com essas pressões, em corresponder com o que você espera. A gente tem que trazer a realidade. Né? O que é real? Né? O que é que a gente traz de real? Né? O que é sigiloso, gente? Isso aí você precisa entender. Existe um pacto de sigilo, sigilo médico, sigilo na psicologia. E o que é que a gente quebra o sigilo? Né? O ato autolesivo, a automutilação, é um motivo de quebra de sigilo. Mas como você vai fazer essa quebra de sigilo? Né? Eu sempre digo para os meus adolescentes que a gente vai falar de tudo aqui, mas existe tal situação. Né, que a gente vai ter que chamar teus pais ou alguém. Agora, eu costumo dizer para os adolescentes, não sou fofoqueiro. Né? Eu não vou ficar fazendo fofoca de você, por trás de você. Né? Então, eu costumo sempre trazer a família junto com o adolescente e diga a ele, eu vou chamar, pedir ajuda, então eu vou fazer isso na sua frente, porque eu preciso proteger vocês. Né? Então, é importante que a gente lide com essas expectativas trazendo realidade, né? Trazendo o que é real. Mas não é desse jeito que vai funcionar. Não é chegar aqui, vai tomar um remédio, ou vai pegar o livro e vai aplicar a estratégia e está tudo resolvido. Não, não é isso. É sobre a gente começar a dar o primeiro passo e entender que a história ela é contínua. Eu costumo dizer uma frase para todo mundo que chega no meu consultório, né, principalmente adulto, adolescente, criança, os pais das crianças, né, eu costumo dizer assim, ninguém conhece ninguém no primeiro encontro, né? Então a gente não espera que você ou que eu vou conhecer toda a história e vou resolver o problema no primeiro encontro, né? Eu digo, tem gente que tá aí 20 anos casado e conhecendo a pessoa ainda, todo dia uma coisa nova. Né? Então, a gente tem que pensar dessa perspectiva, pensar que acompanhamento é longitudinal e dentro dessa proposta, a gente também vai aplicar as estratégias e vai fazer o acompanhamento e vai trazendo realidade, sem esquecer de se cuidar. Muito bem. Estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Jadiel, se você tivesse que dar um conselho,
Qual seria o conselho que você daria para alguém que está se considerando se formar na psiquiatria ou na psicologia hoje? Um só, assim, aquele matador. Pá! O meu conselho, se você aí está considerando se tornar um psiquiatra ou um psicólogo, né? Se eu puder dizer para você, faz alguma coisa, se cuide. Não tem outra forma de cuidar das outras pessoas se você não se cuidar. Então, não adianta fazer psicologia e psiquiatria e não ter saúde mental. Não adianta você querer ser o melhor psicólogo, ler os melhores livros, ter as melhores formações, se você não tem saúde mental. A pandemia foi muito, muito impactante para todos, inclusive para nós, psiquiatras e psicólogos. Então, assim, o meu conselho maior é se cuidem. Cuidem primeiramente de você. E eu vou usar uma metáfora que a gente usa aí na TCC para várias coisas, mas eu vou usar aqui para você que está considerando se tornar psicólogo ou psiquiatra. É uma metáfora porque é utilizado no avião, porque é uma medida de segurança. E no avião ele diz assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro, coloque-a em você, para que depois você vá colocar em pessoas que precisam da sua ajuda. Então, esse é meu conselho. Bote a máscara de oxigênio em você para poder ajudar os outros. Se você não fizer isso, você não vai conseguir cuidar das pessoas. Freud tem uma frase que ele diz também que me guia muito. Nenhum terapeuta será capaz de conduzir o seu paciente, o seu cliente, para além daquilo que ele foi capaz de caminhar. Né? Então, assim, se você não fizer esse autocuidado, se você não for em direção ao seu caminho, à sua trajetória, você não vai conseguir ajudar as pessoas, porque tem uma coisa que a gente não aprende, e isso é experiência, é vida. Então, a gente precisa ter vida e experiência para poder se tornar um bom psicólogo e um bom psiquiatra. Que conselho, hein? Que conselho. Para você que está nos assistindo aí agora, esse é extremamente reflexivo. Fantástica, fantástico o conselho. Tá? Mas, pessoal, a gente agora há pouco mencionou, né, que você pode comprar o livro usando aqui, opa, agora está do outro lado ali, ó, usando o cupom de desconto aí de 15% off, usando o cupom Entrevista34. Mas eu quero dizer que na Sinopse você consegue ter acesso aos nossos materiais com 100% de desconto. 100% de desconto, simples assim. Né? Como é que você faz? Monta a sua lista de presente. Então, para os estudantes aqui que estão nos acompanhando, os que vão se formar, monta a sua lista de presente de formatura, porque senão você vai ganhar aquele bonequinho do Freud balançando a cabeça, ou um negócio para prender papel, ou um porta-caneta. Você pode ganhar livro, é só montar a lista, gera um link, manda para os seus familiares, para os seus amigos, né? E ganha conhecimento. Ou você já estou formado, Ricardo, como é que eu vou ganhar 100% de desconto? Não tem problema, você faz aniversário uma vez por ano, monta a sua lista de aniversário, manda para todo mundo e no dia do aniversário ganha livro de presente, 100% de desconto. Mas, Ricardo, já fiz meu aniversário, passou, e agora? Olha, tem o dia do psicólogo, o dia 27 de agosto, tem dia das mães, tem dia dos pais, tem Natal, tem um monte de data que você pode pegar e, monta a sua lista e receba conhecimento de presente, que eu acho que é o que tem de melhor hoje para você adquirir, tá bom? Mas, meu querido Jadiel, nosso tempo está acabando, e aí a gente, como eu não posso pagar a consulta, nós ficamos aqui quase 1 hora com você, não tenho como pagar a sua consulta, a gente tem a nossa tradicional, o nosso tradicional horário do jabá. Né? O jabá, que é uma coisa, um termo antigo, quem assistia televisão se lembra, né? Que a televisão ganhava lá uns pila para poder divulgar alguma coisa. Então, microfone e câmera são suas para você falar aí de como as pessoas podem te contatar, teus projetos pessoais, ou eventuais cursos que você esteja dando, consultoria, assessoria, papapá. Os créditos vão passar aqui embaixo. E depois você já aproveita para se despedir da nossa turma que nos honrou aí com a presença durante essa 1 hora de conversa. Vamos para a hora do jabá. Gente, hoje, com o mundo digital, eu posso dizer a vocês que eu estou atendendo em
todo o país e fora do país também. Então, assim, se você quer conhecer meu trabalho, se você quer saber quem é Jadiel Luiz, você segue aqui qualquer uma dessas redes sociais. A gente também tem um canal aqui no YouTube com alguns vídeos trazendo conteúdos, tá? Conteúdos da área, né? Conteúdos científicos de diversas áreas dentro da saúde mental, tá? E aí, lá no meu Instagram, você vai ter, assim, um linkzinho onde você vai entrar em contato com o DDD 81971012102, tá? E você vai falar com Polly, tá? Que é a minha assessora, e você vai marcar sua consulta. E aí já deu, mas eu não moro em Recife, eu moro em outro estado. Então vamos fazer, tem consulta online, nós temos os atendimentos online, nós temos atendimentos presenciais. Queria dizer para vocês também que estão assistindo que se vocês tiverem interesse, forem em grupos, clínicas, faculdades, nós estamos com um projeto Treinamento Psiquiatria Fácil, ou seja, eu vou até a tua cidade fazer um treinamento de equipe na prática, na teoria, sobre temas da área de saúde mental, especialmente na infância e na adolescência. Então, esse é um projeto que a gente está criando. E temos também o Instituto Dr. Jadiel Luiz, que a gente vai trazer aí várias informações, né, para questões de neurodesenvolvimento. Então, eu tenho várias coisas que podem agregar na tua história, né, agregar conteúdo, né, tanto para você que está se formando, quanto para quem quer treinamento, quanto para quem quer assistência. Então, se precisa de consulta, precisando de atendimento, precisando de assessoria, de consultoria, precisando de treinamento para a equipe, vai lá, entra nessas redes sociais, entre em contato comigo, fala, manda a tua mensagem e a gente está aqui para se ajudar, né? Poder ajudar e gerar um mundo cada vez com mais saúde mental e, como eu sempre digo, um mundo mais good vibes, porque se não for good vibes, não vale a pena. Sensacional! Good vibes, né? Fantástico, Jadiel. Muito obrigado por você ter dividido o seu conhecimento aqui conosco. E para você que nos assistiu até agora, ou aqui ou ali, vai ter um outro linkzinho para você acessar outro vídeo de nosso canal e continuar adquirindo conhecimento sobre a área da psicologia. Jadiel, muito obrigado. E a você que nos assistiu, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, estamos indo embora. Obrigado, até a próxima. Obrigado, querido.